continuidade. Nós vamos continuar o trabalho, né, e encerrar o ano aí. Nós estamos na aula 23 de filosofia, né? Ao todo, são 40 no ano. Então, teoricamente ou praticamente, só faltam 17 aulas para terminar. E nesse sentido, viu? Se está muito boa as aulas, não se iluda, só falta 17 e acaba, tá? E se está muito ruim, não sofra, só falta 17 e acaba. O fato é, tudo acaba, né? Tudo passa. Então, ou seja, a gente deveria, então, aprender a aproveitar, a tirar o melhor de tudo aquilo que a gente tem como experiência, né? Por enquanto, vocês estão em casa, mas logo, logo a gente espera que todos estejam por aqui mesmo, né? Que a gente possa continuar o trabalho como sempre foi, né? Nós estamos aqui tentando, né, manter todas as medidas de biossegurança, né? E tentando manter a normalidade. Eu não sei se dá para a gente combinar essas duas coisas, normalidade com segurança hoje em dia, mas a gente vai, então, fazendo aquilo que dá para ser feito nesse processo. Alguém tem algum comentário para fazer, no sentido, assim, as esperanças, os sofrimentos, as expectativas, as decepções, no que se refere à escola, no que se refere à aula de filosofia, ao nosso trabalho, a nossa continuidade? E aí, quem quer falar como foi as suas férias, né? Como que está sendo esse retorno para você? Para mim não está sendo assim, porque sexta-feira ainda estávamos de férias, né? E, no entanto, eu tive que vir para o colégio e ficar o dia todo aqui. Então, ou seja, eu estou um pouco revoltado, mas não estou triste nem sofrendo, não, só revoltado mesmo, né? E aí ontem a gente já teve aqui o dia todo, acompanhamos vocês na UBMEP, né? E aí agora a gente está tendo aula mesmo, né, para continuar o trabalho. E aí, o que vocês têm como manifesto nesse contexto que eu estou convidando vocês a falar? O que você está sentindo, Matheus? E, Matheus, o que você está sentindo aí com esse retorno? Como é que foi suas férias? Nossa, minhas férias foi uma maravilha, cara. O professor... minhas férias foi... Passei muito tempo lá na fazenda. Machuquei muito, já é normal. Caí muito também. Nossa senhora, meu pé ele tá todo machucado por conta disso. Eu acho que eu até caí de uma montanha, cara, mas só que assim, não era uma montanha muito íngreme, era só um pedacinho de morro, aí eu trupiquei, eu fiquei várias vezes rolando assim naquela montanha. Mas foi bom, tirando isso, tá de boa. Tirando o que foi ruim, foi tudo bom, né, Matheus? Então, mas você estava fazendo a trilha ou estava andando de cavalo ou coisa assim? Não posso andar de cavalo, eu sou alérgico. Eu tava fazendo uma trilha mesmo. Muito bom, muito bom. Também tive muitas novidades e coisas interessantes nesse mês de julho. Foi interessante para mim também. Eu imagino que para todos vocês, eu acho que todos nós aqui poderíamos contar muitas histórias, né? E o bom é isso. Então, estamos aqui no bom retorno, espero que seja um bom retorno para todos nós, né? E aí eu quero dizer assim, o conteúdo desse bimestre, do início desse bimestre, é fazer diagnose. Vocês estão sabendo, né? Vocês estão percebendo que desde o primeiro bimestre nós fizemos diagnose. Primeiro bimestre, segundo bimestre, agora no terceiro bimestre não vai ser diferente, e no quarto também teremos diagnose. E o que é essa diagnose? É uma retomada. Retomada do quê? De um conteúdo que foi trabalhado ou que deveria ter sido trabalhado lá no primeiro ano. E agora eu vou valer valendo meio ponto na média. Qual foi o conteúdo que vocês estudaram no terceiro bimestre do primeiro ano? Sobre Platão. Não, acabou o tempo, passou da hora, eu só dei 30 segundos. Vocês... Não, eu respondi primeiro, professor. Brincadeira, então. Isso vale não, eu respondi primeiro. Lá, ou vocês estudaram, ou vocês deveriam ter estudado sobre Platão lá no terceiro bimestre do primeiro ano, né? E a diagnose do quarto bimestre, a gente já vai ser Aristóteles. Então, nós temos lá o primeiro, né? Vamos pensar um pouquinho na história dos filósofos que nós estudamos aqui, lá no primeiro ano. Parmênides, Heráclito. Aí teve uma alteração na forma de se pesquisar, de se estudar a filosofia dos filósofos, e vieram os chamados sofistas. Dos sofistas vieram Sócrates. De Sócrates
veio na sequência Platão. O Platão teve um aluno chamado Aristóteles, que fez uma filosofia diferenciada também um pouquinho. Aí o que acontece? Tem um período chamado helenístico. Nesse período helenístico, nós temos uma cultura grega. Aí nós temos os filósofos da felicidade, os filósofos do prazer, que era Epicuro, Zenão e Epicuro, Zenão, que é o estoicismo, epicurismo e o cinismo, é o Diógenes Apolônio, Diógenes Laércio, né? Aí nós temos uma mudança de perspectiva. Passamos a estudar uma filosofia religiosa, uma filosofia cristã. Aí já foi agora no segundo ano, né? Lembra? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Aí nós mudamos a perspectiva, estudar um pouco mais a questão do racionalismo ateísta, uma filosofia que não é ligada à religião. Nós vimos Descartes, né? E aí nós vimos no finalzinho do semestre passado, Locke e Hume, certo? Da agora para frente, nós temos que estudar um sujeito chamado Kant. E aí que vai ser o próximo conteúdo. Mas para que a gente possa continuar, e porque o Estado entende que o 2020 nós não estudamos tudo aquilo que nós poderíamos ter estudado, vamos fazer uma revisãozinha lá do 2020, né, o que vocês estudaram no terceiro bimestre, que é Platão. Eu sei que vocês já ouviram sobre Platão, já estudaram sobre Platão. E aí, o que nós temos aí que ficou na mente de vocês, assim, quando fala em Platão, tem alguma palavra que você pensa e o que significa Platão? Qual é a de Platão? Professor, Sim. Platão é aquela teoria da caverna? Que é esse conteúdo? O Platão escreveu, né? Eu também. O que fala, assim, que eu lembro é disso aí. Nossa, nós estudou tanto isso aí, foi tão difícil a gente aprender que depois que... É a base do entendimento mesmo, do processo que você tem para pensar e para descobrir as coisas novas, mas para você descobrir as coisas novas, você tem que se livrar das coisas velhas. Porque enquanto você está pensando nas coisas velhas e entendendo que as coisas velhas são verdadeiras, você não aprende as coisas novas. E aí, para Platão, né, Carlos? O que você tem que fazer? Você tem que sair da caverna. Porque a caverna é justamente essa instituição das coisas velhas na cabeça da gente. Então, sim, é a teoria da caverna ali. Mas eu queria tratar, antes da teoria da caverna, uma mudança que o Platão apresentou, que na questão da teoria das ideias, certo? Já ouviu falar em amor platônico? Vocês já ouviram falar sobre amor platônico? É com isso que eu relaciono o nome dele. O que é amor platônico, Natália? Seria algo que o platonismo ensina, ele seria você achar ser algo supérfluo, certo? Ou mais ou menos, né? É, por exemplo, como se fosse fantasioso, que acho que ela quis dizer. Tá certo, mas pode ficar mais certo. Por quê? Por que acontece, gente? O Platão diz o seguinte: existem dois mundos. O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível, o que tem nele? As ideias. Mundo sensível, o que tem nele? As coisas. Nós estamos no mundo sensível. Nós estamos no mundo das coisas. Nós somos uma coisa. E as coisas eu posso acessar pelos meus 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar, audição, né? Agora, antes desse mundo, existem as ideias. E para Platão é o mais importante, as ideias. Porque das ideias tudo gerou. Aí agora eu estou entendendo essas duas falas aí, o supérfluo que a Natália falou. Que, na verdade, para Platão não é supérfluo, Natália. Por isso que eu fiz o balançar de cabeça. Para Platão é o mais importante. O mais importante é a ideia.
Mas para nós, o nosso tempo, o mais importante são as coisas. É o computador, é o celular, é as coisas que você pode pegar. Entendeu? Então, o que acontece? E aí eu posso pensar, né? Talvez, Kylo, o que você falou aí. Por que é difícil entender o Platão? Por que tem uma teoria difícil? Por quê? Porque ele valoriza o contrário do que aquilo que a gente valoriza hoje. Nós valorizamos as coisas que eu posso ver, tocar, tal, enquanto ele, na teoria dele, valoriza a ideia dessas coisas. E eu queria, então, nesse exercício, nessa experiência aqui de Platão, que vocês fizessem comigo aqui uma experiência. Sabe, uma experiência em o que é mais bonito, o que é mais interessante, o que é melhor, o mundo das ideias ou o mundo da sensibilidade. Carlos, pode falar, que aí depois eu vou orientar aqui uma dinâmica, uma reflexão que nós vamos fazer. Esse conteúdo é aquele que o filósofo acredita que a gente já vem com conhecimento pré-existente? Sim, é justamente isso. Antes de tudo, já tem a ideia, e aí a gente tem um processo aí de descobrir essas coisas, mas é porque elas já estavam aqui na ideia da gente. E aí o que acontece? Platão é quando, viu? Platão é lá no século IV antes de Cristo. E quem retomou esse assunto? O Descartes, que nós estudamos nesse ano. O Descartes, lá no 1600 depois de Cristo, retomou essas ideias do Platão. Mas no meio disso teve o Santo Agostinho, lá no século V, que também retomou essas ideias do Platão, tá? Isso é uma corrente chamada racionalismo, na filosofia, na teoria do conhecimento. Agora eu queria convidar vocês a fazer uma experiência aí, você que está ouvindo a minha voz, né? E eu queria que, se você pudesse, se você não ficar incomodado, fechar os olhos e imaginar. O que é imaginar? Fazer imagem na sua mente, criar uma ideia. E eu vou orientando o que eu gostaria que vocês imaginassem, certo? E aí vocês vão pensando essas imagens, criando essas imagens aí. Se puderem, então, por favor, fechem os olhos agora. Ou se você não quiser fechar o olho, não tem problema, escolha um ponto fixo aí numa parede, fica olhando aquele ponto assim vidrado para você não ver mais nada e simplesmente imaginar aquilo que eu vou orientar vocês aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar esse processo. Vocês vão imaginar a casa perfeita, a casa dos seus sonhos, a casa que você gostaria muito de construir para você viver toda a sua vida. No começo, você pensa o terreno. Como que é esse terreno? Esse terreno é num lugar alto, é num lugar no centro de uma cidade, é num lugar mais afastado. Escolha, pense, imagine o local da sua casa, o terreno. É um terreno pequeno? É um terreno grande? Você escolha o terreno. Agora pronto. Olha para a casa construída. Tem cerca nessa casa? Que tipo de cerca? Para você chegar na casa, né, tem aí um ladrilho, tem um asfalto, tem uma grama, tem uma terra. Como que é o caminho para você chegar na casa? Agora olha para a porta dessa casa. Como é que é essa porta? É de madeira, é de metal, é de vidro, é de plástico? De que forma é essa porta dessa casa? Como é que é a maçaneta da porta? Pensa, a maçaneta. Como é que é o tipo de chave que abre essa porta? Agora entra na casa. Veja como é que é o piso. Veja quais cômodos tem, qual é a distribuição desses cômodos. Essa casa é só um térreo? Ou essa casa tem vários pavimentos aí, vários andares? Então vamos num cômodo específico, no banheiro dessa casa, dá uma olhada no banheiro, como é que é lá as louças desse banheiro, como é que é o piso, como é que é o lavabo. Imagina e vai pensando em construir essa casa sua aí. Olhando essa casa que está a casa da sua imaginação, a casa dos seus sonhos. Beleza, agora vamos para o quarto, um quarto dessa casa. O que tem lá nesse quarto? Tem guarda-roupa nesse quarto? Como é que é a porta do guarda-roupa?
Beleza, chega de sonhar. Volta aqui comigo aqui agora, pronto. Agora eu queria que vocês me dissessem uma coisa. Nessa casa que vocês imaginaram, tem alguma rachadura na parede? Tinha alguma Não. podre? Tinha alguma coisa torta? Tinha algum defeito nessa casa? Eu tenho certeza que não. Porque essa casa que você imaginou é perfeita. Por quê? As ideias são perfeitas. Agora, você quer ver essa mesma casa aí, você vai atrás do engenheiro, do arquiteto, ou você se torne um arquiteto, ou você se torne um engenheiro e desenha essa casa. É possível desenhar essa casa que você imaginou? Claro que é. É possível você desenhar essa casa que você imaginou, não é possível? Desenha direitinho. Agora, se você quer ver uma casa defeituosa, começa a construir essa casa. Começa a construir essa casa realmente, essa casa aqui. Aí você vai começar, talvez, não ter dinheiro para comprar o terreno que você queria. Talvez não compre o material que você precisaria comprar para que ela ficasse perfeita. Talvez você não tivesse condições do pedreiro fazer o serviço como deveria ser feito. Aí eu queria que vocês imaginassem comigo, pensassem essa diferença. Tá vendo? Na ideia, a sua casa não tem defeito. Agora, uma casa que você nem começou a construir, eu já sei que ela vai ter defeito. Ou eu estou errado? Eu já sei, você nem começou a construir, mas eu sei que você, se construir, vai ter defeito. Vai ter rachadura, vai ter medidas, às vezes, erradas, vai ter uma coisa que apodrece, vai ter alguma coisa que atrapalha. Entendeu a diferença, meninos? Para Platão, isso eu estou bem platônico aqui com vocês, porque eu estou valorizando o mundo das ideias. Pois no mundo das ideias habita aquilo que é perfeito. E no mundo das coisas habita aquilo que tem data de validade. Aquilo que está acontecendo, você está vendo agora, perfeito. Mas passa um pouquinho, a coisa vai longe. Por exemplo, hoje, eu ainda estou muito preocupado aqui com o meu celular. A moça estava limpando ali a sala dos professores, e como estava molhado o chão, eu entrei rapidinho para pegar minha mochila, coloquei meu celular no bolso, e na verdade eu tenho um buraco entre o jaleco e o bolso da calça. O celular caiu no meio, e estava molhado no chão, o celular caiu e deu uma navegada boa, assim, andando pelo menos uns 3 metros na água. Aí eu limpei e tal, estou vendo aqui se o comportamento dele, se ele vai ainda suportar. Mas é um celular que eu comprei tem 2 anos, foi o melhor que eu comprei na minha vida até hoje, né? Mas do dia que eu comprei, eu já sabia que ele vai ter que ser substituído. Talvez hoje, né? Talvez depois desse banho ele não suporte mais, né? Talvez aí queime o alto-falante, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que eu sei, tudo que eu estou vendo, por mais que seja uma coisa sólida, até a parede, sabe? Até o concreto, eu sei que vai ser destruído. Vocês estão... Percebe, gente? Então, nessa certeza de que as coisas sensíveis vão ser destruídas, elas vão acabar, o Platão falou, então por que a gente não se apega às coisas que são perfeitas e às coisas que são eternas? Que coisas são eternas? A ideia. Entendeu? E aí a Natália, agora, depois aí de 2.500 anos que o Platão existiu, ela vem dizer que as ideias são coisas supérfluas. Por que ela diz que são coisas supérfluas? Por quê? Porque atualmente nós preferimos que os nossos namorados, as nossas namoradas, nos entreguem um anel, nos entreguem um ouro, mas não simplesmente entreguem um amor platônico. Por que é um amor platônico? É aquilo que se processa apenas na ideia. Sabe? Por isso que eu falei a questão do amor platônico com vocês aqui. Então, ou seja, é algo que eu não preciso dar um beijo na minha namorada para dizer para ela que eu a amo. Eu preciso apenas amá-la no campo das ideias. Às vezes ela não precisa nem saber que eu a amo, mas o amor acontece, o amor existe no campo das ideias. Entendeu? Agora, no nosso contexto, e o nosso contexto ele é capitalista, o nosso contexto é industrial, o nosso contexto ele é totalmente prático, totalmente físico. A gente precisa dessas provas, precisa desses objetos. Por exemplo, uma coisa que eu não paro de olhar, viu, Kelita? Essa Tupperware atrás aí de você. E eu estou muito tentado, eu tenho uma quase igual a essa, né? Eu tenho a de
a de 14 litros e a de 2 litros, né? Eu não tenho essa aí, que me parece que é a de 7 litros. Então, eu estou muito Você tá olhando a invocado. jarra? Hã? Você tá olhando a jarra? Não, é essa verdinha. Essa que tá por cima. Minha mãe acho que tem uma maior ainda. Eu não sei de quantos litros é. É, porque tinha um jogo, ela tem um jogo que começa de 14 litros e vai até de 500 ml. Então, são as 10 peças, mais ou menos, né? E eu só tenho 2, aí ela saiu de linha, não tem mais como ter agora. Mas, enfim. Por quê? A gente focado nos objetos, focado nas coisas. Porque as coisas que têm valor financeiro, capitalista, a gente pode trocar. E, no entanto, Platão chama a gente a atenção para o mundo das ideias. Entendeu? É mais importante que você seja virtuoso, para que você seja inteligente, para que você seja, certo? E não que você tenha carro, que você tenha casa, que você tenha alguma coisa nesse sentido, certo? Percebe então essa inversão das perspectivas de pensamento? Ao passo que se pensa na questão da ideia, outro diria que se pensa na questão das coisas, dos objetos, certo? E aí o Carlos acabou de dizer aí um ponto que é relevante, né? De que o inatismo. Da onde vem o conhecimento? O conhecimento, segundo Platão, já está em você. Desde quando você foi criado, o conhecimento todo já está em você. Isso fixa esse ponto, viu, gente? Para Platão, o conhecimento já está na cachola de você, sua, né? Agora, o que precisa acontecer para que você passe a saber das coisas? Esse conhecimento precisa ser despertado. Aí, nesse sentido, o Platão segue as ideias do anterior a ele. Quem era o filósofo anterior ao Platão, famosinho aí na história? Quem? Sócrates. Sócrates. Então, Platão segue as ideias do Sócrates. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente, porque eu coloquei no blog aqui a frequência, né? Nós estamos aqui já nos últimos minutos, e vocês vão poder fazer a frequência lá na postagem do blog. Eu acho que eu coloquei o link errado. Deixa eu já corrigir esse link aqui, que aí vocês já podem fazer o... Professor, uma pergunta sobre a chamada. Agora a gente vai responder a chamada com a turma do segundo D, ou é para cada um colocar a sua turma normal? Esse é um ponto, né? Cada um vai continuar com a sua turma. Não teve alteração de turma. Só teve alteração do horário da sua aula, que a sua aula agora está sendo junto com os meninos do segundo D, certo? No horário que seria a aula aqui na escola do segundo D, ok? Então, ou seja, não muda nada quanto à sua turma. Se você era do segundo A, na sua matrícula, continua marcando segundo A, segundo B, segundo C, normalmente, e segundo D, normalmente. Certo? Não tem nenhum tipo de alteração nesse sentido. Certo? Quem já Então, respondeu a chamada, aquela errada, pode responder de novo, né? Não, eu não sei se, na verdade, assim, estava errado o terceiro ano. Agora, eu não sei se a de vocês estava errada, mas, na verdade, você entrou... me fala que você entrou nessa... Foi, do jeitinho nessa aqui? Do jeitinho que fazia. Não, então, aqui, ó, frequência, semestre, aula para o professor Caio. Então, é essa mesmo. Então, tá tudo certo. Então, só para você ver aqui, você veja que nós estamos, então, com 15 minutos a menos aí, ou de aula, né, pelo menos. E eu queria que vocês, então, fizessem leitura do material que está aqui no blog, entendeu? Que está postado lá no GR8 e tudo mais. E você não precisa preocupar com fazer a tarefa ainda. Veja que eu coloquei essa tarefa para sexta-feira da semana que vem. Então, espera a gente ter o próximo encontro na semana que vem, certo? E depois faz essa tarefa. Agora, se quer fazer, faz. Pode ser feliz do mesmo jeito. Se quer fazer logo, faz. Mas, se quiser deixar para depois, a gente vai discutir um pouco mais essa questão na próxima aula, olhando aqui para o texto. Só que eu queria deixar uma tarefa de fato. O que é a tarefa? É você ler o texto. Ler o texto que eu coloquei aqui, certo? Aqui, olha, material, ideias de Platão. Aí você leia aqui essas ideias, esses pontos aqui do Platão. Na semana que vem a gente discute essas questões e depois aí vocês façam a tarefa desse ponto. Aí a gente, depois dessa aula, vai ter de diagnose, né? Como sempre tem. E depois a gente volta para o conteúdo do Kant, que eu já anunciei para vocês. Tudo bem, meninos?
Combinado, então? Caio. Então, estamos encerrando por aqui. Você ainda tem aí, ó, 20 minutos até a próxima aula. Esses 20 minutos está muito bem para você ler esse texto, né? E depois... Agora, na verdade, tem mais que 20 minutos, né? Tem os 20 minutos e ainda tem mais um intervalo, né? Que é como se vocês estivessem aqui na escola. Então, ainda tem 40 minutos até a próxima aula. Então, você tem muito tempo aí para fazer a tarefa da segunda aula, dessa aula, né? Ler e tal, e se preparar para voltar para o quarto horário, depois do recreio, né? A única parte que vocês não têm é o lanche, mas o resto vocês têm tudo que tem aqui na escola, tá? Pode mandar um delivery, eu tô aqui esperando. Agora o motoboy chega. Caio, a filosofia desses filósofos mais antigos é mais racionalista? Não, nós vamos ver o Aristóteles logo depois, que é na mesma época do Platão, ele é empirista. Entendeu? Ele tem uma pegada mais empirista. O fato é que ao longo de toda a história você tem as duas correntes que sempre andaram meio que juntas, entendeu? E aí, na teoria mais recente, que você vai estudar no terceiro ano, aí você vai ter uma mistura de tudo. Você vai ter um relativismo aí. Mas o mesmo Platão sujeito é o quê, então? sendo... Oi? O tipo de filosofia dele é mais sobre o quê? De quem? Do Platão? Uhum. Racionalista. Tá. Ele valoriza as ideias, as teorias. Certo? E o Aristóteles valoriza as experiências, a prática. Então, meninos, bom dia a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, professor. Tudo de bom. Tenha um bom dia. Até mais. Obrigado.